Então, minha gente, vamos começar, né? Como vocês bem sabem, a gente está vendo os tecidos conjuntivos, ou também chamado de tecido conectivo, e a gente até agora já viu o tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD, o tecido conjuntivo cartilaginoso, adiposo e ósseo. Hoje a gente vai ver o último tecido conjuntivo, certo? Que é o tecido sanguíneo. Tecido sanguíneo, nosso último tecido conjuntivo que a gente vai ver hoje. Bom, na aula passada a gente parou por aqui, né, de que era constituída a matriz óssea, da porção orgânica, porção inorgânica. Vimos os três tipos de células que formam os nossos ossos, que formam o tecido ósseo. E hoje a gente vai para o último tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo sanguíneo. Quer dizer, o último tipo de tecido conjuntivo, certo? O tecido conjuntivo sanguíneo, ele vai ser o único tecido que se encontra em forma líquida. A gente vai ter tecido em forma sólida, pastosa, formato de cartilagem, né? Mas em forma líquida só o sangue, é o único tecido líquido. O sangue, ou tecido sanguíneo, ele vai ser formado por duas estruturas básicas, que são essas aqui, ó, que estão destacadas em vermelho. O plasma e os elementos figurados, certo? O plasma sanguíneo e os elementos figurados do sangue, os dois juntos, vão constituir esse tecido conjuntivo sanguíneo, ou simplesmente o nosso sangue. Vindo aqui para esse círculozinho amarelo, a gente tem uma pessoa adulta possui em média 5 litros de sangue, que é cerca de 7 a 8% da sua massa corporal. Isso é só a título de curiosidade. Do outro lado aqui a gente tem as funções do sangue. A principal função do sangue, entre todas as que ele desempenha, vai ser o transporte de substâncias, porque é através da nossa corrente sanguínea que diversos tipos de substância fluem e alcançam todas as partes do nosso corpo. Nesse círculozinho amarelo aqui, vocês têm nutrientes, gás oxigênio e gás carbônico. Esses são os três tipos de substância, são as três tipos de substâncias que o sangue vai transportar. Os nutrientes, que vão alimentar e nutrir cada uma das nossas células. O gás oxigênio, que é conseguido através da respiração lá nos pulmões. Esse gás oxigênio que está lá nos pulmões tem de alguma forma ir parar em todas as células vivas do nosso corpo. E essa viagem que esse gás oxigênio vai fazer vai ser na corrente sanguínea, certo? Por último, aqui tem o gás carbônico. Durante o processo de respiração celular, as células elas absorvem o oxigênio e libera o gás carbônico. E esse gás carbônico que a célula liberou no metabolismo também vai ser eliminado no pulmão e sai da célula para chegar até o pulmão através da corrente sanguínea. Ou seja, o sangue, o nosso tecido sanguíneo, vai carregar nutrientes, oxigênio, gás carbônico. Além disso, ele vai carregar hormônios e diversas outras substâncias que a gente vai ver aí mais para frente. Principal função, eu falei do transporte de substâncias, mas o sangue tem outras funções. Nessa segunda função aqui do sangue, a gente tem regulação de temperatura. De que forma o sangue vai atuar regulando a nossa temperatura corporal? Quando está muito quente, quando a gente está num local muito quente, nossa temperatura, que tem de se manter em torno de 36 graus e meio, vamos dizer, se eleva para 36,5, 37,
Então há aí um aumento de temperatura no nosso corpo. O sangue ele vai ajudar ao nosso corpo se refrescar. De que forma? O sangue que está circulando nos nossos órgãos internos, na nossa cavidade interna, não tem muito contato com o ar ao nosso redor. Então ele não é resfriado, o sangue que está internamente. Mas, à medida que esse sangue vai circulando e ele é transportado para as extremidades do nosso corpo, pés, mãos, orelhas, a parte da superfície da face do nosso rosto, quando eles chegam nessas extremidades corporais, há uma troca de calor. Esse sangue chega quente, ele baixa um pouco a temperatura e volta com uma temperatura menor lá para os nossos órgãos internos. Então está aí a função de regulação de temperatura que esse tecido sanguíneo vai fazer. A outra função aqui do tecido sanguíneo é defesa do organismo. De que forma o sangue vai atuar defendendo o nosso corpo? Como o sangue circula por todo o nosso corpo, logicamente as células de defesa, do sistema imunológico vão viajar, fazendo a varredura em busca de bactérias, vírus, micro-organismos nocivos para nós, através desse sangue. Através do sangue, essas células de defesa viajam pelo nosso corpo e conseguem aí nos proteger de possíveis invasões de agentes patógenos. Deixa eu voltar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça por áudio, por favor, tá certo? A composição do sangue. Como a gente viu anteriormente, aqui nesse slide que eu botei, o sangue vai ser formado pelo plasma e pelos elementos figurados. A gente vai ver agora o que é esse plasma e o que são os elementos figurados mais a fundo. O plasma, ou simplesmente fração líquida, vai ser a parte líquida do nosso sangue. Esse plasma, ou fração líquida, vai possuir cerca de 91% de água, 7% de proteínas, 0,9% de sais orgânicos e apenas 1% vai ser formado por hormônios, vitaminas, aminoácidos, lipoproteínas, glicose e excretas metabólicas. Essas excretas metabólicas são aquilo que é rejeitado durante o metabolismo das células, principalmente amônia e ureia. Ou seja, todos esses elementos juntos aqui vão somar apenas 1% do volume do nosso plasma sanguíneo. Além dessas porcentagens aqui, ainda circula no nosso sangue dois tipos de gases, certo? O CO2, que é o gás carbônico, e o oxigênio. Esse gás carbônico e esse oxigênio, ele não faz parte em si da composição do sangue, mas a todo momento eles são encontrados no sangue, viajando por dentro dele. Então, é um componente do sangue, mas que não está intimamente ligado a essa composição. Está lá, mas não faz parte dele, certo? Indo para os elementos figurados, ou fração celular. Esses elementos figurados também podem ser encontrados aí nas provas como fração celular. Nada mais é do que as células que formam o nosso sangue. E a gente vai ter três tipos de células sanguíneas: os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. Para frente, nos próximos slides, a gente vai ver o que é cada célula dessa e qual função ela vai desempenhar no nosso organismo. O que eu quero que vocês marquem desse slide aí na sua mente é que o sangue, ou tecido sanguíneo, vai ser composto de plasma, ou simplesmente fração líquida, e elementos figurados, ou fração celular. Essa fração celular vão ser as células sanguíneas, que são três: leucócitos, hemácias
e plaquetas. Olhando aqui para o outro lado, a gente tem um tubito de laboratório com sangue. Esse sangue que está aqui nesse tubito, ele chama-se de sangue coagulado ou centrifugado. Todo mundo aí já deve ter feito exame de sangue. Vai lá, retira-se aquele sangue no estojo de seringa, depois passa-se para esse tubinho. Se deixar lá aquele sangue que foi retirado do seu braço em repouso, em algumas horas, esses elementos figurados do sangue vão se separar do plasma sanguíneo, que é justamente o que a gente vê aqui. Espera aí que eu perdi a caneta. Nesse desenho, a parte de cima, essa parte amarelada, o plasma sanguíneo, e daqui para baixo, os elementos figurados. Certo? Esse plasma sanguíneo ele vai ser 55% do total do nosso volume de sangue. 1% do total será de leucócitos e plaquetas e 45% de eritrócitos. Aí você pode se perguntar, por que eritrócitos se aqui do lado está falando em leucócitos, hemácias e plaquetas? Eritrócitos é a mesma coisa que hemácias. Certo? Eita que H bonito que eu estou fazendo aqui. Não é? Pronto. Eritrócitos e hemácias são a mesma coisa. Esses dois componentes aqui do sangue, leucócitos e hemácias, ainda podem receber uma outra nomenclatura. Os leucócitos podem ser chamados de glóbulos brancos e as hemácias de glóbulos vermelhos, certo? Aí eu estava falando aqui sobre essa coagulação do sangue e a separação dos elementos figurados, ou fração celular, do plasma sanguíneo. Eu disse que se deixasse o sangue em repouso, naturalmente esses elementos iriam se separar. Porém, para acelerar esse processo em laboratório, né, essa separação dos elementos figurados do plasma sanguíneo, é feito um processo chamado de centrifugação, onde esse sangue é colocado em um equipamento laboratorial chamado de centrífuga, que vai girar esse sangue a uma velocidade tão rápida que vai acelerar esse processo de separação desses componentes. Certo? Creio que ninguém tem dúvidas até agora, porque ninguém tem dúvidas. Mas se tiver dúvida, minha gente pode perguntar, pedir para voltar. Pronto, a gente viu aqui os três elementos figurados, vamos ver cada um deles agora. Primeiro, os leucócitos. Leucócitos, ou simplesmente, como eu falei anteriormente, glóbulos brancos do sangue. Esses glóbulos brancos do sangue, ou leucócitos, são formados na medula óssea vermelha, porque eu fiz questão de colocar isso aqui, ó. Eles são formados na medula óssea vermelha. Porque está lá numa questão, vamos dizer, do Enem ou em alguma coisa, relacionando glóbulos brancos à medula óssea vermelha. Aí você vai associar aqui, ó, o branco com o vermelho, aí diz, não, essa questão está errada. Como é que os glóbulos brancos vão ser formados na vermelha? Mas sim, glóbulos brancos são formados na medula óssea vermelha. A função dos glóbulos brancos ou leucócitos será a defesa contra agentes infecciosos, né? Algum tipo de micro-organismo que invada o nosso corpo, vírus, bactérias, protozoários, etc. Esses leucócitos vão atuar nos protegendo contra eles, certo? Esses leucócitos eles vão ser classificados primeiramente ou divididos em dois grupos, os granulócitos e os agranulócitos. Essa classificação em granulócitos e agranulócitos vai se caracterizar por duas coisas. Nos granulócitos, os leucócitos terão núcleos irregulares. Se é irregular, quer dizer que não é uma coisa perfeita, é um núcleo todo troncho, vamos dizer assim. E
eles terão grânulos no citoplasma. Esses grânulos serão pequenos, microscópicos, claro, grãos encontrados dentro desse citoplasma do leucócito. Enquanto que nos agranulócitos, os núcleos serão regulares, quer dizer, perfeitos, arredondados, e não apresentarão glândulos no citoplasma. Então o nome aqui, ó, ele já diz agranulócito. Esse A dá o sentido de negação. Granulócito com grânulos. Agranulócitos sem grânulos. Além disso, tem a questão do núcleo. Os granulócitos, núcleo irregular. Os agranulócitos, núcleo perfeitinho, arredondado. Certo? Essa seria a primeira classificação. Esses leucócitos que a gente tem circulando no nosso sangue vão ser nomeados de 5 formas diferentes, de acordo com a função que eles desempenham, certo? Os leucócitos serão divididos em neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos e linfócitos, certo? Desses 5 que eu falei, 3 serão granulócitos e 2 agranulócitos. Os granulócitos, né, que vão possuir o núcleo irregular e grânulos no citoplasma, serão os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. Os neutrófilos vão ter a função de fagocitose, quer dizer, esfagocitose. Eles vão capturar micro-organismos que esteja circulando na nossa corrente sanguínea, por exemplo, e fagocitar, se autodestruir com esse micro-organismo, certo? Isso quer dizer fagocitose. Eles vão englobar, vão engolir, vamos dizer assim, esse micro-organismo e tentar se livrar deles, de alguma forma. Os basófilos vão atuar na liberação de histamina, do mesmo jeito que os eosinófilos. Essa histamina aqui é uma substância que é liberada na nossa corrente sanguínea e ela tem a função de dilatar os vasos sanguíneos. Aí você pode dizer assim, e os leucócitos não atuam em defesa do organismo? O que é a dilatação do vaso sanguíneo? No caso, o aumento desse vaso sanguíneo tem a ver com a defesa do nosso corpo. Imagine que você levou um corte, aí ou você tem uma ferida que cortou-se aí em algum lugar. Então, quando você se corta, você abre, é um contato direto entre o interior do seu corpo e o exterior. E o ar que a gente respira, ele está repleto de vírus, bactérias, protozoários, cistos de protozoários, etc. Então, essa sua ferida, ela vai, de toda forma, ter algum contato com esses micro-organismos que estão suspensos no ar. Quando os basófilos e os eosinófilos liberam essa histamina vai alargar os seus vasos sanguíneos, vai dilatar os seus vasos sanguíneos, fazendo com que circule mais sangue naquela região que foi afetada, que foi lesionada, fazendo com que as células, a segunda onda de células de defesa, ou as células que vão reparar, que vão regenerar aquele corte ou aquela lesão, cheguem mais rápido através desse fluxo sanguíneo, desses vasos que foram dilatados. Está aí a função dos basófilos e eosinófilos nessa liberação de histamina, vamos dizer assim, enlarguecendo, aumentando o calibre dos vasos sanguíneos. Saindo dos leucócitos granulócitos, vamos para os agranulócitos. Os agranulócitos, a gente já sabe que eles vão ter o núcleo arredondado e que não vão possuir grânulos no citoplasma. Beleza. Esses agranulócitos serão os monócitos e os linfócitos. Esses monócitos, eles penetram nos tecidos lesados, ou seja, onde aconteceu algum tipo de ferimento ou machucado, de alguma forma.
e se transformam, eles originam os macrófagos. Esses macrófagos são células especializadas em captar agentes que porventura estejam causando infecção naquela estrutura que foi lesionada, certo? Esses macrófagos que foram formados a partir desses monócitos, eles têm, vamos dizer assim, o poder de atravessar as paredes dos vasos sanguíneos. Quando eles atravessam as paredes do vaso sanguíneo, eles podem ir para qualquer lugar do corpo, enquanto as demais células sanguíneas e componentes têm de circular dentro do vaso sanguíneo, dentro da veia, dentro da artéria. Esses macrófagos, eles podem atravessar essa parede do vaso sanguíneo e se deslocar diretamente para os tecidos em qualquer lugar do seu corpo. Eles têm essa liberdade, vamos dizer assim. O segundo tipo de agranulócitos são os linfócitos. Esses linfócitos, eles vão se diferenciar em dois tipos: linfócitos B e linfócitos T. Essa diferenciação desses linfócitos em B e T não tem a ver com a função dele, porque os dois vão atuar aí na defesa do nosso organismo. Tem a ver com um processo em que esses linfócitos T, eles vão ser criados na medula óssea, assim como nas demais células sanguíneas, porém, eles são amadurecidos em uma glândula que fica aqui na região do nosso pescoço, na altura do começo aqui do nosso pescoço. A gente tem uma glândula chamada timo. E esses linfócitos T, eles são produzidos na medula e amadurecidos no timo, certo? Enquanto que o B não. O B é produzido na medula e já é lançado na corrente sanguínea. Então essa classificação de linfócito T e linfócito B deve-se a esse amadurecimento que os linfócitos T têm que fazer no timo. De que forma esses linfócitos B e T atuam? Identificando, vejam só, antígenos e produzindo anticorpos. Eles são responsáveis pela memória imunológica do corpo. O que quer dizer esses termos antígeno e anticorpo? Antígeno é qualquer corpo estranho que invada o nosso sistema, certo? Um vírus, uma bactéria, uma determinada substância que você é alérgico, tudo isso vai ser antígeno. E esses leucócitos, eles têm a função de identificar esse antígeno e criar, produzir um anticorpo para neutralizar aquele antígeno, certo? Se esse antígeno que o leucócito encontrou for algo que em algum momento da sua vida seu corpo já teve contato com ele, ele vai buscar na memória imunológica qual tipo de antígeno específico vai atuar, qual tipo de anticorpo, qual tipo de anticorpo vai atuar em cima daquele antígeno. Porém, se o anticorpo dá de cara com um vírus que ele nunca teve contato, vamos dizer o coronavírus, que a gente nunca teve contato com o coronavírus. Quando esse linfócito B ou T entrar em contato com o coronavírus, ele não vai ter anticorpo pronto para aquele coronavírus, porque nunca teve contato com ele. Então ele vai ter de desenvolver aí um tipo de anticorpo para neutralizar aquele antígeno do coronavírus. Uma vez que esse anticorpo é sintetizado pelos leucócitos, ele fica armazenado na memória imunológica e todo momento da sua vida que o seu corpo tiver contato com aquele agente ou com aquela substância, aquela memória imunológica já vai estar nos leucócitos e eles vão saber exatamente o que usar para neutralizá-los. É exatamente esse o papel que as vacinas fazem, né? As vacinas aplicam em você um vírus atenuado, ou seja, um vírus inerte, pré-morto, vamos dizer assim, que não vai lhe causar doença, porém vai desencadear a produção desses anticorpos. Então, quando o seu corpo for ter contato com um vírus realmente vivo, em algum momento da sua vida,
esse anticorpo já vai estar pronto e ele vai saber como agir e ali neutralizar aquele vírus e impedir que você adoeça. Aí eu pergunto, perguntas até agora? Não. Lembrando que a gente viu o primeiro tipo de célula sanguínea, que são os leucócitos ou glóbulos brancos. Indo para o próximo elemento figurado do sangue são as hemácias. Hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos ou simplesmente eritrócitos. Hemácias pode ser chamado de hemácia, glóbulos vermelhos ou eritrócitos é a mesma coisa, certo? Qual a função dessas hemácias? Elas fazem o transporte do oxigênio, principalmente do oxigênio. Elas também transportam gás carbônico na corrente sanguínea, mas aí é uma coisa mais secundária. O principal transporte que elas fazem é do oxigênio. Vejam só, cada hemácia possui em sua composição uma molécula denominada hemoglobina, certo? A hemoglobina possui um grupo químico denominado de grupo M, que contém átomos de ferro, no qual o O2, esses dois era para ser pequenininho e são erros de digitação, se liga. Veja só, nesse desenho ao lado, a gente tem aqui um vaso sanguíneo com o sangue circulando e essas bolinhas vermelhas aqui seriam as hemácias, glóbulos vermelhos ou simplesmente eritrócitos. A gente pegou uma dessas hemácias e trouxe ela para cá, deu um zoom nela, certo? Essa hemácia vai possuir aqui no centro dela uma molécula chamada de hemoglobina, certo? Essa hemoglobina, a gente pegou ela aqui e deu um zoom, transformando ela nisso aqui, ó. Isso é hemoglobina. Essa moléculazinha que faz parte da hemácia foi dado um zoom e aumentada para cá. Nessa hemoglobina, a gente vai ter partezinhas nela, chamada de grupo M. Nesse grupo M, ele vai conter átomos de ferro. Imagine que isso que eu estou colocando pretinho aqui seja os átomos de ferro, que vai fazer com que a moléculazinha de oxigênio, O2, se ligue a esse grupo M. Quando o oxigênio, aqui ó, ligado, se liga ao grupo M, essa hemoglobina passa a estar oxigenada e aí vai viajar pela nossa corrente sanguínea e transportar esse oxigênio que foi apanhado lá no pulmão até todas as células do nosso corpo. Vai levar o oxigênio que está aqui no meu pulmão para a célula que está lá no meu dedão do pé, certo? Então a principal função das hemácias, ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos, é carregar, transportar o oxigênio. De que forma? Através de uma molécula chamada hemoglobina, que possui uma estrutura chamada de grupo M, composto de átomos de ferro, no qual esse oxigênio se liga. Aí vejam só, nesse círculozinho aqui a gente tem anemia. Anemia é um tipo de doença ligada à falta ou à deficiência de hemácias no sangue, de glóbulos vermelhos. Por isso que às vezes quando uma pessoa está amarela, aí diz assim, menino, tu está anêmico, tu está tão amarelo. Por que a pessoa com anemia fica amarela? Porque falta hemácia. E as hemácias são os glóbulos vermelhos. Se são os glóbulos vermelhos do sangue, logicamente se está faltando glóbulo vermelho, a pessoa fica com aquela cor pálida, amarelada. Deixa eu ver a hora. Pálida, amarelada. Essa anemia, ela pode ser a anemia comum, causada por má alimentação, por algum problema hormonal, etc., que pode ser curado com uma boa alimentação ou com um remédio, aí um sulfato ferroso, alguma coisa. Existe outro tipo de anemia, que é chamada de anemia falciforme, e essa anemia aí ela não é tão fácil de lidar com ela. Ela é um tipo de doença congênita, ou seja, é uma doença
genética, que o indivíduo nasce com ela, é um defeito no genoma do indivíduo, que na hora de formar essas hemácias, que vocês estão vendo aqui, ó, arredondadazinha parecendo um botão, essas hemácias elas ficam formadas em formas de foice, por isso que chama-se anemia falciforme. Essas hemácias em forma de foice, elas vão ter deficiência na hemoglobina e não vão conseguir carregar direito o oxigênio para as nossas células. Isso acarreta aí um monte de problemas à vida do indivíduo. Tem uma coisa tão interessante sobre isso, mas eu não sei nem se vale a pena falar. Vejam só. Essa anemia falciforme, ela tem uma grande incidência em pessoas africanas, em povos africanos, certo? Segundo alguns cientistas que fizeram estudos lá, foi descoberto que os indivíduos que nascem com anemia falciforme, por incrível que pareça, eles são imunes à malária, uma doença onde o agente parasita da doença malária utiliza esse grupo M da hemoglobina para se deslocar pelo nosso corpo. E as pessoas que têm anemia falciforme não possuem malária, não conseguem pegar malária, porque o parasita não consegue se acoplar a esse grupo M. Então, segundo os evolucionistas, isso foi uma tentativa de um mecanismo de evolução lá nos povos africanos, primeiramente, para tentar se livrar dessa doença que é a malária. Só que foi uma evolução que não deu tão certo, porque o indivíduo não tem malária, mas ele vai ter hemácias em forma de foice que também não vão transportar corretamente o oxigênio, desempenhar direito aquela função que ela iria fazer no nosso corpo. Perguntas não, né? O último componente aqui do nosso sangue, dos elementos segurados, as plaquetas. As plaquetas, elas também são chamadas de trombócitos. Trombócitos, porque as plaquetas, elas podem formar coágulos no nosso sangue, chamados de trombos, certo? As plaquetas, a função dela vai ser responsável pela coagulação do sangue. Promovem a formação da rede de fibrina e a formação do coágulo sanguíneo. Aí vejam só. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo inteirinho, certo? E aqui um vaso sanguíneo que se rompeu por meio de um corte ou de algum machucado que você levou aí. Essa lesão no vaso sanguíneo vai fazer com que você comece a sangrar. Quando o sangue entra em contato com o oxigênio, essas plaquetas que estão espalhadas pelo nosso sangue vão começar a se juntar e migrar para a região onde ocorreu esse corte, certo? Chegando lá, essas plaquetas elas liberam uma substância à base de fibrogênio que vai formar uma rede que se chama rede de fibrina. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Caneta. Se chama rede de fibrina. Ou seja, essas plaquetas chegaram aqui, elas vão liberar essas fibras entre ligando uma plaqueta a outra, uma plaqueta a outra. Aí vai chegar um ponto em que as hemácias e os demais componentes do sangue que estão saindo vão começar a ficar presos nessa rede de fibrina e aí o sangue estanca. Você para de sangrar. É formado aqui um tampão a partir dessa rede de fibrina e o sangue estanca. Esse estancamento do sangue, ou essa parada no sangramento, leva o nome de tempo de sangramento, que em indivíduos normais pode levar de 1 a 3 minutos, esse tempo de sangramento, até que as plaquetas desenvolvam essa função e consigam parar com aquele sangramento. Porém, pessoas que têm diabetes, doenças hepáticas e uma doença chamada hemofilia, podem ter deficiência
nesse processo de coagulação do sangue, de liberação dessa rede de fibrina e ter deficiência nesse impedimento aí do sangramento. Essa hemofilia que está aqui é uma doença não comum, também é uma doença congênita, genética, de origem hereditária, que vocês vão estudar como se faz essa herança a partir das gerações da hemofilia, lá no terceiro ano, quando for estudar genética. Mas o que eu quero dizer é que essa hemofilia ela é uma doença onde o indivíduo não consegue produzir plaquetas ou possui um número muito baixo de plaquetas no sangue. Se a plaqueta é responsável por estancar o sangramento e o indivíduo com hemofilia não tem plaquetas, então isso significa que qualquer cortinho que ele levar, ele vai sangrar até a morte se não receber o tratamento adequado de forma rápida. Esse tratamento será feito com medicamentos anticoagulantes, medicamentos coagulantes ou coagulados, que vão fazer aí esse papel que as plaquetas iriam fazer, de coagular o sangue no local do ferimento e estancar esse sangramento.